E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao JesusCast. A gente vai mergulhar num tema hoje que, é meio polêmico, sabe? Será que o Espírito Santo virou Deus esquecido nas igrejas? A gente recebeu esse livro, Deus Esquecido, do Francis Chan e da Dana Jankowski, de um ouvinte. E, cara, a provocação deles é forte. E aí, você já tinha parado pra pensar nisso? A gente fala tanto da Trindade, mas será que na prática a gente dá devida atenção pro Espírito Santo? Pois é, a gente cresce ouvindo sobre Pai, Filho e Espírito Santo, mas essa pergunta do Chan me pegou de jeito. Será que a gente realmente vive essa trindade no dia a dia? Ou o Espírito Santo acabou ficando meio de lado na nossa experiência de fé? E é isso que a gente vai dissecar hoje. O Chan já chega colocando a bomba. Ele diz que mesmo a maioria dos cristãos afirmando crer no Espírito Santo, aí a gente acaba meio que negligenciando ele na prática. E aí? Como fica a nossa vida espiritual? O que você acha? Olha, o que me chamou a atenção foi a crítica do Chan ao modelo de igreja de entretenimento que a gente vê hoje, né? Essa busca por números, mega produções nos cultos. Às vezes parece que a gente está mais preocupado com o show do que com a presença de Deus, sabe? Verdade. Será que no meio disso tudo a gente não está perdendo foco no que realmente importa, a ação genuína do Espírito Santo? Faz muito sentido. É como se a gente tivesse trocado a experiência autêntica com o Espírito Santo por um espetáculo. E a gente fica naquela superficialidade, a gente sabe da importância dele, mas não sente de verdade. E você acha que essa busca por entretenimento pode atrapalhar a ação do Espírito Santo? Como isso acontece na prática? Acho que sim. Imagina só a diferença. Você lendo a Bíblia sozinho em casa, buscando entender a fundo a palavra de Deus, e num culto onde a ênfase é toda na música, na performance, no apelo emocional. Interessante. Em qual dessas situações você acha que estaria mais aberto para ouvir a voz do Espírito Santo? Nossa, que paralelo interessante. É como se no meio de tanta distração a gente acabasse perdendo a sensibilidade para perceber a presença dele. E o Chan vai além, né? Ele sugere que essa negligência com o Espírito Santo pode ser até uma estratégia do inimigo para nos enfraquecer na fé, como ele explica isso. Ele argumenta que, ao se afastar do Espírito Santo, a gente fica mais vulnerável às tentações, às dúvidas, aquele sentimento de vazio que nada preenche. Não é meus sentidos? Se a gente não busca Deus de todo o coração, a gente acaba buscando em outras coisas aquilo que só se for dar, Ele pode dar. Caramba, essa é forte. É como se a gente tivesse o mapa do tesouro, mas ficasse procurando ouro em qualquer outro lugar, menos no lugar certo. E essa busca é incessante por algo que preencha esse vazio interior. Pode levar a gente para longe de Deus, né? Exato. A gente busca respostas em lugares errados, se envolve com coisas que não edificam e a frustração só aumenta. E aí o Chan nos convida a buscar uma integridade teológica, que não é só conhecer a doutrina sobre o Espírito Santo, mas viver de acordo com esse conhecimento. Não adianta só saber que o Espírito Santo existe. A gente precisa deixar ele agir na nossa vida, transformar a gente de dentro para fora. Mas, e aí, você acha que a gente realmente tem coragem de confrontar essa diferença entre o que a gente sabe e como a gente vive em relação ao Espírito Santo? Essa é uma pergunta que coloca a gente para pensar. Com certeza. A gente precisa ter humildade para reconhecer as áreas que a gente precisa melhorar. Pedir a Deus que Ele nos ajude a viver de acordo com a sua vontade. E o Chan usa uma analogia interessante para falar dos diferentes tipos de pessoas em relação ao Espírito Santo. Quais são esses tipos? Conta pra gente. Ele fala daqueles que falam demais sobre o Espírito Santo, mas não vivem o que pregam. Os que ignoram completamente a sua presença. Os que ficam só na teoria, sabe? Estudando, debatendo, mas sem colocar em prática. E, finalmente, aqueles que realmente vivem a experiência com o Espírito Santo, que se deixam guiar por ele. E aí? A gente se identifica com qual desses grupos? É hora de fazer uma autocrítica, hein? E você, no seu dia a dia, como você percebe a presença do Espírito Santo? O que te faz ter certeza que ele está agindo na sua vida? Olha, eu sinto a presença dele, meu. Eu sinto quando, sei lá, me pego orando por alguém que nem me pediu, ou quando me vem à mente um versículo da Bíblia que encaixa perfeitamente numa situação. É como um sussurro no meu coração me guiando, me dando sabedoria. Essa intuição, essa paz que a gente sente é algo que só o Espírito Santo pode dar, né? E o Chan fala bastante sobre a entrega total a Deus, sem reservas. Ele até critica a busca por um equilíbrio na nossa relação com o Espírito Santo. O que você acha disso? É possível ter essa entrega completa no dia a dia, com todas as distrações e desafios que a gente enfrenta? É desafiador, com certeza. Mas o Ti nos lembra que Deus não quer ser só um pedacinho da nossa vida. Ele quer ser o centro de tudo. E quando a gente se entrega de corpo e alma, a gente experimenta uma liberdade, uma alegria que nada nesse mundo pode dar. É como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Nossa, que imagem linda! É como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar no mundo, né? E essa entrega, essa busca por mais de Deus, é o que abre espaço para o Espírito Santo agir com poder na nossa vida. Mas, e na prática,
como a gente faz para cultivar essa intimidade com o Espírito Santo, o que o Chan sugere. Ele destaca a gente se aprofundar na palavra de Deus. Ler a Bíblia não como um livro de regras, mas como uma carta de amor do Pai. É na Bíblia que a gente conhece o caráter de Deus, os seus planos, as suas promessas, e a gente precisa meditar na palavra, deixar ela penetrar no nosso coração, para que o Espírito Santo possa nos transformar de dentro para fora. Faz todo sentido. É como se a Bíblia fosse um manual de instruções para a vida cristã. Mas não adianta só ler, a gente precisa colocar em prática e aprende, né? E aí o Shinzas fala da importância de reconhecer os dons espirituais que cada um recebe. Como a gente descobre quais são esses dons e como usá-los para servir a Deus e ao próximo. Acho que, antes de tudo, a gente precisa pedir a Deus em oração que nos revele os nossos dons, que nos mostre como Ele quer nos usar. E também prestar atenção nas coisas que a gente faz com naturalidade, com alegria, aquilo que nos motiva, que nos faz sentir úteis. Pode ser ensinar, ajudar os outros, pregar, liderar, seja o que for. É verdade. Às vezes a gente tem um dom incrível e nem percebe, né? E o Chan também enfatiza a importância de ter uma vida de oração constante, de buscar Deus de todo o coração. Você acha que a oração é realmente um diálogo com Deus? Ou é só a gente falando sozinho? Com certeza é um diálogo. A gente fala com Deus, abre nosso coração para Ele. Mas também precisa silenciar para ouvir a sua voz, para sentir sua presença. E a oração não precisa ser algo formal, cheio de regras. A gente pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. O importante é essa sinceridade, a fé, o desejo de se conectar com Ele. É como ter um amigo que está sempre disponível para conversar, né? E o Chan encoraja a gente a não ter medo de pedir coisas grandes a Deus, a usarmos sonhar os sonhos dele para as nossas vidas. Mas como a gente sabe quais são esses sonhos? E como a gente diferencia os nossos desejos da vontade de Deus? Aí entra a importância da gente buscar Deus em primeiro lugar, de alinhar a nossa vontade com a dele. E a gente precisa ter discernimento, pedir a Deus sabedoria para entender os seus planos. Às vezes os sonhos de Deus para a gente são muito maiores do que a gente imagina. E a gente precisa estar disposto a sair da nossa zona de conforto, a se aventurar no desconhecido. É como se a gente tivesse que pular de um penhasco e confiar que Deus vai nos segurar, né? E essa confiança, essa fé inabalável, é o que permite a gente viver o extraordinário, experimentar o sobrenatural. Mas falando em extraordinário, o Chan cita vários exemplos da ação poderosa do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos. O que te chamou a atenção nesses relatos? A ousadia, a coragem, a fé inabalável deles. Eles enfrentaram perseguições, realizaram milagres, pregaram o evangelho com poder, tudo movidos pelo Espírito Santo. E a gente se pergunta, por que essa experiência parece tão distante da nossa realidade hoje em dia? O que mudou? É verdade, a gente lê aqueles relatos e fica impactado. Parece que a gente vive numa dimensão diferente. Será que perdemos a fé? Será que a gente se acomodou? Se contentou com a vida cristã morna, sem paixão, sem ousadia? Talvez a gente tenha se acostumado demais com o ordinário, com a rotina, com mais ou menos. E a gente se esquece que Deus nos chama para viver o extraordinário, para sermos agentes de transformação no mundo. A gente precisa resgatar aquela chama, aquela paixão que movia os primeiros cristãos. E como a gente faz para reacender essa chama? Para ter essa mesma ousadia, essa mesma fé que eles tinham? Porque a gente pode aprender com a experiência deles. Acho que a gente precisa voltar à essência do Evangelho. A simplicidade da mensagem de Cristo. A gente precisa se despir das nossas máscaras, dos nossos medos, das nossas inseguranças e se lançar nos braços de Deus com a mesma confiança de uma criança. É verdade. É como se a gente tivesse que reaprender a ser criança na fé, né? E essa inocência, essa pureza de coração que nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo, à sua direção. Mas e aí, Carol? A gente começou esse episódio com uma pergunta. O Espírito Santo é um Deus esquecido. Depois de mergulharmos no livro do Chan, refletimos sobre a nossa própria experiência. Qual é a sua resposta? Olha, Pedro, eu diria que... Mas talvez nós é que temos esquecido como se conectar com ele. Como reconhecer a sua voz, como se render à sua ação, sabe? Faz sentido. A gente acostumou tanto com o nosso jeito de fazer as coisas, com a nossa zona de conforto, que a gente acaba limitando a atuação do Espírito Santo na nossa vida. E você acha que o Chan está chamando a gente para repensar essa postura, buscar uma experiência mais profunda, mais autêntica com o Espírito Santo? Com certeza. O Chan nos convida a sair da superficialidade, ir além do conhecimento teórico e mergulhar de cabeça na experiência com o Espírito Santo. Ele nos desafia a deixar de lado o medo do desconhecido, abrir mão do controle e se entregar completamente à direção de Deus. É como se ele estivesse dizendo, sai da caixa, deixa o Espírito Santo te surpreender. E no fundo é isso que a gente busca, né? Uma vida que transborda o amor de Deus, uma vida que faz diferença no mundo. Exato. A gente não foi criado para viver uma vida medíocre, sem propósito, sem paixão. A gente foi criado para viver o extraordinário, para experimentar o sobrenatural, para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E o Espírito Santo é a chave para tudo isso.
É Ele quem nos capacita, quem nos guia, quem nos dá força para vencer os desafios, para realizar os sonhos de Deus para a nossa vida. E a beleza disso tudo é que essa experiência com o Espírito Santo não é algo reservado para alguns privilegiados, é para todos nós. Basta a gente se abrir, se dispor, se entregar. É como se o Espírito Santo estivesse batendo na porta do nosso coração, esperando que a gente abra e diga: entre, Espírito Santo. Faz morada em mim, me transforma, me usa. E quando a gente abre essa porta, a gente nunca mais será o mesmo. A gente experimenta uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que transcende o entendimento. Uma força que nos impulsiona para frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Que mensagem poderosa. E no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Que a gente precisa parar de tentar controlar Deus, de colocar limites na sua ação e simplesmente se entregar, se render à sua vontade. A gente precisa se lembrar que o Espírito Santo não é um Deus esquecido. Ele está sempre presente, sempre ativo, sempre pronto para nos guiar e nos transformar. A questão é, estamos dispostos a deixar Ele agir? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. E aí, pessoal, o que vocês decidiram? Vão se render ao Espírito Santo e viver uma vida extraordinária? Deixem aqui nos comentários as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas experiências. A gente quer ouvir vocês. Esperamos que esse mergulho no livro Deus Esquecido tenha sido inspirador para vocês. E até o próximo JesusCast. Até a próxima. Fique com Deus.